Veja no ICL Notícias, segunda edição. Negócio fechado. Ameaçada por Donald Trump, União Europeia assina acordo comercial com Mercosul e Brasil comemora. Nós estamos falando do maior acordo econômico do mundo, Mercosul e União Europeia. Crime muito organizado. Banco Central identifica fundos usados em fraude do Banco Master que teriam ligação com PCC. Prisão ou Airbnb? Depois de pedir para participar de programa de leitura, Bolsonaro quer Smart TV e visita de pastor. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando nessa sexta-feira. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Essa sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026. Ao meu lado, nesse sextou, a nossa formação está completa nessa mesa redonda, hein, gente? Chico Sá e Juliano Medeiros, boa tarde para vocês, meninos. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, comunidade. Boa tarde, professor. Vamos embora. Semana que o mundo quase acabou. Quase acabou, mas a gente teve um respiro. Ufa, uma notícia positiva para o Brasil, também para o Mercosul, na verdade, para esse bloco. Daqui a pouquinho também chega aqui com a gente para conversar Débora Maganha, para falar sobre essa notícia que é histórica. Aliás, uma notícia que nós esperávamos há mais de 25 anos, né, Chico Sá e Juliano? Pois é, grande vitória diplomática do presidente Lula, né? Bolsonaro, em 2019, correu para tentar aprovar esse acordo de qualquer jeito, o acordo que trazia muitos retrocessos para a economia brasileira. Com a vitória do presidente Lula, teve um rearranjo desse acordo e o presidente trabalhou muito para que ele fosse confirmado. Há críticas também ao acordo, há aqui no Brasil setores da pequena agricultura familiar, do MST, que são críticos a alguns aspectos do acordo, também na Europa, na Bélgica, na França, na Itália, na Irlanda, também há setores de esquerda progressistas que vêm com críticas ao acordo, mas não há dúvida que num contexto onde a América Latina está com porta-aviões dos Estados Unidos estacionados no Mar do Caribe, que ter uma alternativa econômica com a Europa é sempre importante, né? É isso, a Débora Maganha está chegando para conversar com a gente sobre o impacto desse acordo no momento também, Juliano, que a gente tem alguém que se coloca como imperador do mundo, que é o Donald Trump, tomando decisões em prol do unilateralismo, perdão. A gente tem uma vitória, de uma certa maneira, do multilateralismo. Exato. Então, União Europeia aprovando hoje o acordo de livre comércio com o Mercosul, que é um bloco que reúne o Brasil, também a Argentina, Paraguai, Uruguai, a maior zona de livre comércio do mundo, que está sendo criada a partir de agora. Uma aprovação que abre caminho para já na semana que vem a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viajar para o Paraguai para assinar esse tratado comercial, porque o Paraguai está na presidência rotativa do Mercosul nesse ano. Vou só trazer a manchete do presidente Lula e, na sequência, a Débora já vem conversar com a gente, pessoal. Então, ele diz o seguinte, aliás, eu vou ler um trecho aqui para vocês pegarem a sutileza, para quem que é aquela indireta, aquela alfinetada. Ele diz o seguinte, nesse trecho, num cenário internacional de crescente protecionismo e unilateralismo, o acordo é uma sinalização em favor do comércio internacional como fator para o crescimento econômico, com benefícios para os dois blocos. O texto amplia a alternativa para exportações brasileiras e investimentos produtivos europeus e simplifica regras comerciais para os dois lados. A Débora, como eu disse, está chegando aqui para nos ajudar a entender o principal impacto desse acordo, o que a gente deve acompanhar nos próximos anos. A gente vai dividir essa história em detalhes, né, Débora? Mas vamos começar por aí, querida. Boa tarde para você.
Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico, Juliano. Inclusive, já puxando, né, um gancho que vocês estavam falando em relação ao Donald Trump querer ser o imperador do mundo e o acordo da União Europeia e do Mercosul ser efetivado agora, indo na contramão disso, inclusive, já adiantando um pouquinho da minha fala, tem mais efeito político e está sendo lido dessa forma, com mais efeito político do que econômico, justamente por nadar e remar contra a maré do Donald Trump, querendo impor suas próprias vontades, querendo impor ali, sempre de cima para baixo, sempre com desigualdade, as suas condições e os seus termos para os outros países. E aí você vê um acordo multilateral, embora tenha, sim, as suas críticas, e a gente com certeza vai discutir hoje, mas sim, já mostra, né, que está sendo feita aí quase ali uma resistência, de certa forma, dos países a esse tipo de posicionamento vindo de Donald Trump dos Estados Unidos. Chico, eu sei que você quer comentar também. Eu posso só rapidamente trazer a fala do presidente da Apex Brasil, por favor, brasileira de promoção de exportações. Antes disso, até trazendo aqui que o acordo prevê o seguinte, né? O Mercosul vai eliminar essas tarifas sobre 91%, para ser bem exata aqui, das exportações ao longo de 15 anos e a União Europeia 92% das exportações ao longo de 10 anos. Agora sim a fala do presidente da Apex, o Jorge Viana. A gente tem um trecho dessa fala e volta a conversar. Vamos lá. Esse acordo vai num sentido contrário do que o mundo está andando. O mundo está desfazendo o acordo, a própria OMC perdeu importância e nós estamos falando do maior acordo econômico do mundo, Mercosul e União Europeia. Estamos falando de uma população de mais de 700 milhões de habitantes e um PIB de perto de 22 trilhões de dólares. Só perde para o dos Estados Unidos, que é de 29, e passa o da China, que são 19 trilhões de dólares. Mais que isso, o comércio entre o Brasil, pensando só o Brasil, com a União Europeia, pensando na União Europeia como uma ação conjunta, é perto de 100 bilhões de dólares. É o segundo maior comércio que nós temos com o mundo. Só perde para a China. E o bom é que ele é equilibrado, 50-50. Isso foi assim o ano passado, foi um ano ótimo. Então, o potencial de crescimento para a economia brasileira e também para a União Europeia nesse acordo com o Mercosul é fundamental. Chico, agora sim, passando a palavra para você, depois a gente ouve a Débora mais uma vez. Não, vê como são as coincidências da história, né? As loucuras. Esse acordo está para rolar há 25 anos. Uhum. E ele é fechado, e eu acho que aí é o grande valor. Eu não entendo do valor material, porque eu não saco muito de economia como a nossa Débora, por isso que temos a Débora para explicar. Mas o valor político dele para o mundo, na hora que estão desmanteladas qualquer ideias de cooperação, de cumprir leis internacionais, vem um acordo que é na contramão total do imperador do mundo, Donald Trump. Eu acho que esse acordo ele tem uma voz política muito forte. Ele vai deixar a mensagem de que é possível, sim, mesmo em 2026, do imperador Trump se fazer acordos políticos. Acho que é a grande história desse acordo. É isso, eu acho que vai por aí mesmo, né, Débora? E quando a gente olha para a frieza dos números também, como é que isso fica para a balança comercial brasileira, investimentos, ao PIB também, enfim... É algo que, no fim das contas, né, como é que o mercado também enxerga isso? Já que, muitas vezes, a crítica vem daí, né? Um mercado que é bastante fiscalista em todos os sentidos. Exatamente. E assim, até o que eu queria chamar a atenção quando eu falei dos impactos políticos serem maiores do que os econômicos, é exatamente nesse primeiro momento. Uhum. Porque os efeitos econômicos, eles vêm no médio e no longo prazo. Então, nesse primeiro momento, o que a gente tem realmente é esse impacto, muito bem falado também pelo Chico, de você estar mostrando que é possível fazer esse tipo de política em um ano, e pelo menos durante um governo do Donald Trump, que tem tentado mostrar o contrário, e depois de 25 anos, né, gente, bodas de negociação, praticamente, bodas de prata de negociação,
esse acordo sai justamente nesse momento. Então, esse impacto eu acho que é o maior agora. Nos próximos anos, a gente deve ver, pelo menos 1, 2 anos para frente, a gente deve começar a ver algumas já implementações desse acordo, trazendo algum resultado e, de fato, sendo colocadas. Então, o econômico vai vir no médio e longo prazo. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, e eu até estava assistindo Urgente antes de entrar aqui, e até queria falar, e o Rodrigo falou muito bem, uma das críticas que se vê em relação a esse tipo de acordo é que a gente não pode realmente cair naquele lugar de fazenda, de somente distribuidor, exportador de commodities. Então, o que normalmente, isso é um jargão econômico muito conhecido, inclusive desde a época que eu estava na faculdade, que já faz bastante tempo, que o Brasil exporta café para importar Nescafé. Então, a gente exporta a commodity para importar o produto com mais valor agregado. E é esse desequilíbrio da balança que precisa tomar cuidado, para a gente não ser realmente esse grande exportador de commodity e só favorecer um grande agro com isso, o grande agronegócio aqui do Brasil, grande agro exportador, agro que devasta, agro que não é pop, não é tech, ele é tóxico, ele é devastador, ele é sempre a exaustão, sempre produzido ali a exaustão, de não só favorecer esse setor, que vai ser favorecido, claro, com um acordo como esse, mas também tentar equilibrar um pouco para a gente não cair realmente nesse lugar de exportador somente de commodity e de commodity de baixo valor agregado, de ali, commodities mais cruas. Então, esse é um cuidado que a gente precisa tomar, de não exportar, como o jargão muito didático diz, café, para exportar o Nescafé da Europa. Excelente essa explicação, Débora, muito didática. E com essa aprovação desse acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, tem uma expectativa, como a gente já falou aqui, de que uma série de produtos importados eles vão ficar mais baratos para os brasileiros ao longo do tempo. Então, também para explicar na prática quais produtos seriam e um pouco do tamanho que a gente tem hoje, até de qual é o tamanho dessa taxa, tem uma tela que a gente preparou para poder ficar um pouco mais palpável para todo mundo que nos acompanha, Então, o que vai ficar mais barato para quem está acompanhando a gente na tela? Essas são as tarifas atuais que vão ser gradualmente eliminadas, zeradas. Então, tem aí o azeite, que hoje paga 10% de tarifa, o vinho e outras bebidas, que hoje pagam até 35%, o chocolate vem na sequência, que paga 20%, e vão passar todos eles, repito, tarifa zero depois da redução gradual. Embaixo, vocês estão vendo o queijo, que hoje paga 28%, e vai passar a pagar zero até uma cota de 30 mil toneladas. O leite em pó tem também, hoje, uma taxa de 28%, vai passar a ter também, a pagar zero com essa cota, vai ter a tarifa zerada até 10 mil toneladas, e para os bebês, os leites, ou melhor, o leite para os bebês, que paga 18% e vai passar a pagar zero até uma cota de 5 mil toneladas. Débora, acho que fica mais compreensível também quando a gente olha esses números e quais são os produtos também, Gabi, eu queria também... E aí a gente está falando... Desculpa, Débora, só para já no embalo para você responder uma dúvida também. Ótimo. Que eu acho que é a dúvida de muita gente que está nos ouvindo, É claro que a gente quer que chegue bons queijos, bons vinhos, bons azeites aqui para o Brasil, para que bons produtos que são fabricados em outros países sejam acessíveis e possam ser consumidos não só pela classe média alta, pelos ricos, mas por todo mundo. Mas quais são os mecanismos, Débora, que o acordo costurou para evitar que isso também trave o desenvolvimento da indústria de queijo do Brasil, de vinho do Brasil, de azeite do Brasil, que é uma indústria incipiente comparado com a da Europa, Então, estamos falando aí de indústrias, no caso do azeite, milenares quase na Europa, E que no Brasil são muito recentes. O acordo pensou algum mecanismo para proteger essas indústrias no Brasil também? De certa forma, o fato de ser gradual não vai ser de uma hora para outra. Claro. Então, é uma redução que passa a zero depois de uma redução que vai sendo feita paulatinamente. Então, não é uma coisa que vai zerar e não dá de uma hora para outra.
Isso daria tempo ali de algumas indústrias até se protegerem aqui. Mas realmente é uma preocupação que precisa estar no radar justamente para não acabar com a nossa indústria local, por exemplo, de vinhos, que a gente sabe que tem uma indústria aqui do Brasil, tem regiões produtoras de vinho, né, do próprio queijo também. Então, você precisa, né, ter isso, e tem algumas até cotas, né, no queijo, por exemplo, ele tem tarifa zero até uma cota de 30 mil toneladas. Então, você tem, hoje paga 28% e vai pagar zero depois até uma cota. O leite em pó, a mesma coisa. Então, algumas coisas até trazem uma proteção. E até o que eu vejo muito mais é essa preocupação protecionista mais do lado da Europa. E isso sempre aconteceu quando você fala principalmente de exportação de países agroprodutores para outros países da Europa. A França é um exemplo bastante emblemático disso, inclusive foi o país que votou contra, tem um agro muito protecionista lá e que, se votasse a favor, poderia até ter algum desentendimento com esse agro, o governo francês, e isso já não é de hoje, principalmente quando a gente fala, claro, que produtos com agrotóxico, produtos ali, carnes com algumas características não entrarem na Europa, é uma forma também de proteger a população, mas muito disso, às vezes, vem também desse protecionismo disfarçado. Então, não é que eles estão totalmente preocupados só com agrotóxico, mas eles também estão tentando fazer uma certa forma de protecionismo. E os franceses, eles são o melhor exemplo que eu poderia dar desse protecionismo ao agronegócio. Então, eu vejo até um pouco mais do lado de lá do que daqui, ainda que sim, tenha toda a questão gradual e das cotas, o que traria também uma forma de proteção aqui, pelo menos no médio prazo, até isso implementar, e as cotas também, para que não venha essa enxurrada com tarifa zero. Chico, Juliano, acho que essa era a sua dúvida principal, né, Juliano? Acho que essa questão que a gente está colocando aqui, e é uma preocupação bastante importante, né, e legítima, até para pensar, como disse a Débora, é gradual. Então, acho que dá tempo também de pensar e de levar a sério a questão que está sendo colocada por movimentos, né, sociais e muitos movimentos que trabalham, inclusive, com a agricultura familiar. Tem um outro assunto que eu queria trazer aqui, ainda aproveitando a presença da Débora, que está ligado à economia, mas não necessariamente a esse acordo, que é a da inflação. Também é uma notícia que saiu hoje e acho que vale a pena a gente tratar, até porque é um ano de eleição também. Então, é uma vitória. O presidente Lula comemorou bastante nas redes sociais também. A inflação oficial brasileira, que é medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, foi de 0,33% em dezembro. Então, encerrando 2025 em 4,26%, segundo o IBGE. Manchete que estava na nossa tela é do nosso site. Essa é a menor taxa anual de inflação desde 2018, Débora, ficando abaixo do teto da meta, e é isso que o presidente Lula chama a atenção quando ele comemora nas redes sociais, né? Ele diz o seguinte: há um ano o mercado dizia que íamos fechar 2025 com inflação de 5% fora da meta, e hoje o IBGE confirma que os pessimistas estavam errados, e aí dando uma ênfase, né? Encerrando o ano com o IPCA de 4,26, menor índice desde 2018 e dentro da meta estabelecida para a nossa economia. E, no fim das contas, são duas notícias, né? A questão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que também é uma vitória que o presidente Lula comemora nas redes sociais, e a notícia da inflação também, somada a isso, né? Então, uma das principais bandeiras sendo colocadas logo de cara. Você pega a ladainha inteira de mercado, Faria Lima, toda essa imprensa muito ligada ao tal do mercado era controle da inflação, o governo não vai conseguir, essa cantilena que vem de século. Não só conseguiu deixar dentro da meta, como entrega com esse recorde aí histórico. Até a retomada das relações diplomáticas, né, Juliano? Que foram criticadas no início do governo Lula também. Com certeza. Eu acho que tem um aspecto que a Débora pode
também aprofundar para a gente aqui, como o nosso especialista em economia, 2018 a atividade econômica do país estava muito desaquecida, né? Então você ter uma inflação baixa comparado com um ano em que a economia, as pessoas estavam com dificuldades, né? Tinha um contexto recessivo no Brasil. Você ter uma inflação baixa num contexto recessivo é fácil. Você tem inflação baixa num contexto onde as pessoas estão consumindo, estão viajando, aeroportos cheios, praias lotadas, restaurantes com fila, isso é que é difícil, né, Débora? Então o governo pode comemorar que ficou na meta sem ter dado um choque recessivo na economia, porque o país está consumindo, né? Isso eu acho que é um aspecto importante. Outra coisa que eu queria que você comentasse é o tema da taxa de juros, porque todo o argumento do Banco Central é que a taxa de juros tem que ficar alta para conter as pressões inflacionárias. Está aí, mais um ano com a inflação dentro de patamares totalmente razoáveis. Será que o Banco Central começa a baixar a taxa de juros agora ou não? Boa. A expectativa é essa, né? Inclusive, eu até falei hoje de manhã sobre isso, porque o Banco Central, ele sempre usa uma justificativa, entre as justificativas que ele traz ali para reforçar a taxa de juros num patamar mais alto, uma das que sempre aparece é justamente a desancoragem das expectativas de inflação. O que é desancoragem de expectativa de inflação? É quando você tem uma expectativa que você não consegue ter previsibilidade, que você não consegue ter assertividade. Então você espera uma inflação e vem uma inflação muito superior. O que a gente viu acontecer mais recentemente é justamente o contrário. Você tinha previsões de inflação e a inflação estava vindo abaixo das projeções e das previsões, inclusive do mercado. Então essa questão da desancoragem da expectativa, que é uma justificativa que aparece recorrentemente do Banco Central, ela está caindo por terra. Então eu quero ver qual vai ser a próxima desculpa para manter a taxa de juros num patamar tão elevado, porque o próprio mercado financeiro já começa a mostrar, seja via precificação de juros futuros, seja via relatório Focus nas projeções, que já está na hora da Selic começar a cair. Quando até o mercado dá essa sinalização, eu acho que é quase uma bênção para o Copom, embora não precisasse disso, mas a gente sabe como as coisas funcionam entre mercado financeiro e Banco Central, né? O mercado sempre pressiona muito o Banco Central. E eles dando a cair a taxa de juros, já seria uma sinalização que isso poderia começar a acontecer. Mas existe uma teimosia, inclusive, do Banco Central e aí do Comitê de Política Monetária também, nessa figura votante, de manter essa taxa de juros elevada até para mostrar serviço e para mostrar a independência do governo federal. Eu vejo muito nesse sentido, mesmo que as coisas estejam apontando para uma outra direção, como, por exemplo, a inflação mais controlada e até um ponto que você falou, Juliano, que é bem interessante, em relação à atividade econômica. Lá em 2018, a gente estava com uma atividade econômica realmente mais enforcada. E a taxa de juros, ela tem potencial também para fazer isso. Se você mantém a taxa de juros elevada, você começa a enforcar a atividade econômica. E a nossa indústria, por exemplo, já tem mostrado sinais de desaceleração mês após mês, já refletindo essa Selic muito alta, porque ela inviabiliza uma série de projetos, ela inviabiliza o investimento do lado produtivo da economia. Então você começa a sufocar aos poucos a atividade urbana da economia. Com isso, você vai sufocando também a demanda, vai diminuindo a massa salarial em outros momentos, e isso vai fazendo com que a atividade desaqueça, e aí a inflação não é que ela cai porque o preço do café respondeu à taxa de juros. Preço de café não responde à taxa de juros. Preço de combustível não responde à taxa de juros. O que responde à taxa de juros são preços de serviços, são preços que vêm da demanda das pessoas. E aí você baixando na marra, você tem uma inflação controlada. O que a gente vê acontecendo esse ano, embora a gente tenha uma taxa de juros elevada, é que a gente ainda tem um fôlego, um respiro, principalmente vindo da população, justamente porque a gente ainda tem uma política de valorização do salário mínimo, a gente ainda tem agora a isenção de imposto de renda que vai deixar mais renda disponível. Então, por mais que o crédito esteja enxuto, outras variáveis aí ainda estão trazendo um pouco mais de dinheiro para o bolso das pessoas e não desaqueceu de uma forma tão brusca.
E apesar da indústria já estar mostrando um sinal de desaceleração, porque não está vendo tanta demanda para frente. Então, é mais do que o momento de cair a taxa de juros para que a gente não caia justamente nesse lugar de inflação baixa com também desaceleração econômica, que não é o que a gente quer. A gente quer controlar a inflação. E a boa notícia é que durante esse ano o preço dos alimentos caiu bastante. E isso também é dinheiro no orçamento do trabalhador, porque a alimentação e a habitação, que agora voltou a cair por conta da energia elétrica, são 2 lugares ali que pesam muito no nosso bolso. Afinal, a gente gasta bastante com boleto e com alimentação aqui no Brasil. Então, isso dá uma trégua e deixa um pouco mais de orçamento disponível para o brasileiro no dia a dia. O que dá também essa sinalização para esse ano de eleições, a Débora aqui também esmiuçando todas essas questões para a gente. Vou te liberar, minha amiga, muito obrigada por ter vindo aqui para a gente entender o impacto dessas duas notícias, né, que chegam agora em uma semana que vinha sendo bastante difícil de digerir. Obrigada, Débora. Eu que agradeço, até mais, boa noite para vocês. Boa noite. Te receber. Ainda nesse assunto, Juliano, queria um pouco da sua avaliação também do quanto isso se reflete em campanha eleitoral, no fim das contas, né? Porque tem esse acordo do Mercosul, também essa notícia de uma inflação contida. E em 2024, acho que você citou isso, né? Em 2024 era a principal preocupação nas pesquisas, quando você perguntava para a sociedade qual que é o principal problema, qual que é a principal preocupação, é aparecer lá a economia. Nesse momento a gente tem a violência em primeiro lugar. Querendo ou não, a economia ainda está ali entre as principais, apesar de ter deixado de ocupar o lugar principal, né? Claro. Porque a economia, Gabi, Chico, nossa audiência, ela informa menos sobre a percepção direta das pessoas sobre o dia a dia, mas ela informa sobre um ambiente, um clima. Né? Lembram que no começo desse ano, que terminou agora, 2025, os números do governo eram ruins. Mas como tinha uma concentração da inflação nos alimentos, isso acabava consumindo boa parte da renda dos trabalhadores e trabalhadoras e, portanto, a melhora do mercado de trabalho, o controle da inflação no geral, na média, não eram percebidos por esse trabalhador. Então, que haja uma melhora da percepção, aliás, pesquisa que saiu agora, no final do ano passado, final de 25, sobre a expectativa dos brasileiros em relação ao futuro, 65% com uma percepção positiva em relação ao futuro. Isso é fundamental para que possa haver uma reeleição do Lula, né? Tem um ambiente de que as pessoas acham que a vida vai melhorar, né? E isso tem a ver diretamente com a inflação, sobretudo a inflação de alimentos, que corrói diretamente a renda dos mais pobres. Eu estava olhando aqui também, Gabi, a taxa de juros em 2018, quando o Brasil registrou uma inflação semelhante a essa que se registrou agora, era de 6%, 6,5% ao ano. Então, uma taxa de juros muito mais baixa, com 6,5%, o Brasil conseguiu ter uma inflação de 4,25%. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Então, agora, por que nós temos uma taxa de juros de 15%? É muito alta, dá para descer. Muito alta, dá para continuar. descer. E para quem está nos ouvindo, esse mecanismo um pouco complexo, taxa de juros é crédito mais caro, portanto, financiamento da casa própria, financiamento de carro, financiamento do cartão de crédito, mas, sobretudo, menos investimento produtivo, ou seja, menos ampliação de fábrica, menos ampliação de obra pública. Por quê? Porque vale mais a pena deixar o dinheiro investido na dívida pública, certo? Porque está remunerando a 15%, por que eu vou construir uma fábrica, ampliar uma fábrica, eu só ganho mais dinheiro no mercado financeiro? Então, tem que baixar os juros para que tenha mais atividade produtiva e isso gere mais emprego, é fundamental para que esse ano a gente tenha um bom resultado eleitoral também. Não, basta pegar o desempenho da indústria. Esse sim está muito ligado à taxa de juros lá em cima. Você vê que a indústria patina, ela fica ali, cresce um pouquinho e depois ela fica no 0 a 0 até agora, por conta dessa taxa muito pesada. Mas a prova de que os alimentos caíram é que você não vê mais aquela postagem bolsonarista do gado fotografando comida no supermercado. Lembra, o governo Lula começa com fotos de arroz na internet inteira, postada pelo bolsonarismo, porque o arroz estava lá em cima. Depois passou para outros produtos. Agora você não vê mais essa febre de bolsonarista fotografando produto em gôndola de supermercado. Aliás, quando eles faziam essas fotografias, eles se esqueciam de fazer o paralelo ali com o osso. Com a fila do osso do Paulo Guedes, exatamente. Paulo Guedes, exatamente.
Vamos fazer uma troca aqui, Juliano Medeiros? Vamos fazer uma troca. Professor, não me deixe, Aliás, professor. porque hoje o Juliano Medeiros esteve no N1 também, agora com a gente no N2, então... A audiência está falando aqui, dupla jornada do professor. Mais horas de ICL essa semana, nessa sexta-feira, do que qualquer um aqui nessa bancada. É verdade. Dupla jornada. É bom, de manhã é diferente, né? Outro formato, outra dinâmica, e a gente está também olhando mais como vai ser o dia, né? Eu acho que é muito bacana a gente ter esses dois momentos, porque aqui no N2 a gente faz um balanço, uma avaliação do dia também, então são espaços muito complementares. Muito obrigado para vocês. Excelente. Bom final de semana. Querido. Bom final de semana. Isso aí, professor. Estamos de volta. Tamo junto. Aquele sextou com muito amor. Com muito amor. Com ternura e sangue nos olhos. Acho que eu disse isso aqui essa semana. Aliás, quem entra também de camisa verde, igual estava o Juliano, é Rodrigo Viana. Boa tarde. O homem vem com tudo, rapaz. Queria agradecer a Débora Maganha pela citação. Eu vi que ela estava assistindo o ICL Urgente Você viu? mais cedo. Estava na audiência. Estava na audiência qualificada ali. Agradeço a ela. Mas eu vi também, vocês trouxeram com mais detalhes esse... Porque no Urgente, às vezes, a gente tem tempo só de fazer uma citação mais rápida, um comentário mais rápido, né? E justamente essa questão de... É uma vitória política, esse acordo. Pode até virar uma vitória econômica se o Brasil souber trabalhar. Desde que não fique nessa velha história de exportar matéria-prima e importar da Europa os produtos industrializados. Tem que pensar mais em Embraer, pensar no jogo bruto grande, né? No jogo grande, abrir o mercado, pesado. Usar esse mercado grande a nosso favor, né? E incrível, né, como os europeus ficaram anos e os Estados Unidos bombardeando a gente com essa ideia. Tem que abrir a economia, abre, liberalismo total. Na hora que a gente quer abrir a economia, eles falam, não, a gente não quer abrir a nossa, não. A gente não quer abrir a economia para, principalmente os produtos da agropecuária brasileira, que os franceses morrem de medo. Não, os franceses ainda vão dar um trabalho com isso. Não, assim, está resolvido politicamente na cúpula. Em Bruxelas, né? Mas vai ter muito trator na porta do Macron, hein? Vai. Esse namoro aí, supostamente namoro, né, com o governo brasileiro, com o presidente Lula, não rendeu muitos frutos. Não rendeu nada. O Macron, na hora H, não mandou nem flores pro Lula. Não mandou nem flores, né, Rodrigo? Macron. Foi, como é que chama quando você tem... Love bombing, né? Que é no começo da relação, são flores. E aí quando tinha que chegar... Na hora de passear na Amazônia, o Macron gostou, né? Na hora de ajudar a fazer o acordo que o Lula pediu... Deixou na mão. Não atendeu nem o telefone. Não recebeu não atendeu as ligações. As ligações do Lula. Que coisa incrível. Foi isso mesmo. Gente, já que estamos falando de economia, quero lembrar você que a gente tem as previsões da economia também para acontecerem neste mês, hein? No final do mês, dia 29 de janeiro, 8 horas da noite, a gente vai ter o Mapa da Mina, previsões do Eduardo Moreira para os investimentos agora, ainda neste ano. Acho que agora também a gente já tem o cenário, assim, se ajeitando, hein? Então, ano passado, em 2025, essas previsões se concretizaram. Depois a gente tem até um checklist, assim, do Edu, durante o Mapa da Mina do ano passado, trazendo, né, qual que deveria ser o provável cenário, por exemplo, para juros, também para dólar e tal. Então, tudo isso acabou se provando. Não deixe de você fazer a sua inscrição em icln2.com.br. Vai ser uma quinta-feira, 8 horas da noite, no final desse mês. Vale a pena para começar esse ano entendendo o que espera para esse cenário econômico. A gente já está tendo um gostinho aí dos rumos da economia para 2026, hein, com essas notícias que abrimos o programa de hoje. Olha, quem estava ligado no ICL, no que o Edu falava, no que a Débora Maganha falava, não perdeu dinheiro. Não caiu aí no caô da Faria Lima, no mercado. E pior, no caô da mídia, que hoje em dia é muito ligada a esse povo. Quem banca 6 em cada 10 veículos de mídia no Brasil hoje é a Faria Lima. Orientada pelo mercado mesmo. Pesquisa publicada agora pela Piauí. Então, você tem um noticiário, não é que noticiário zero isento, porque é noticiário para atender bancos. Aqui não, aqui você tem, aqui ninguém pertence à Faria Lima, a gente nem propaganda tem, então é uma opinião livre mesmo em relação à economia. O dólar vai subir, vai cair, é dito e esclarecido. Porque quem ficou na lenga-lenga lá da Faria Lima no começo do ano, que dizia que o dólar ia subir, ia passar de 6 e tal, olha, o ano está terminando ao contrário, né? Errou na questão da inflação. Errou. Também. E às vezes a pessoa aplica num fundo que está lastreado
em câmbio, em dólar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Exatamente. Muito bom, gente. Então, lembrando, hein, sln2.com.br, faz a sua inscrição, garante a sua vaga. O evento vai ser gratuito e online. Ou você pode apontar seu celular aqui para a tela também e ir lá no QR Code. Você vai levar 2 segundos. Vamos voltar a falar sobre esse acordo entre Mercosul e União Europeia. Ainda vai render ao longo do programa. Agora trazendo a Cristina Serra, nessa sexta-feira, junto com a gente nesse Sextou. Cris, a última vez que a gente falou, o cenário estava um pouco mais apocalíptico, né? Então a gente está trazendo agora previsões melhores aqui para o Brasil. Boa noite para você, Cris. Boa noite. Cris, a trilha sonora hoje é E o Mundo Não Se Acabou, sabe? Aquela marchinha, é isso aí. É genial, aquela letra é absolutamente genial, é isso aí. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui, de fato, num dia... numa semana que a gente pôde dar um respiro, né, um pouco melhor. Até fazendo um pouco um paralelo com o que a gente acompanhou essa semana, essas notícias apocalípticas, de fato, o Trump falou, por exemplo, em comprar a Groenlândia, enfim, avançando até contra a própria Europa, enfim. Esse cenário de incerteza afeta também a Europa, né, que passou a procurar novos mercados, enfim, no fim das contas... acabou se acomodando para um cenário positivo para o Mercosul, né? A Europa estava enrolando, né? Vamos usar o português, claro. O acordo estava fechado em cima da mesa e eles estavam enrolando. E a conjuntura, eu acho que acabou empurrando alguns países da Europa, porque lá tem que fazer uma média, né? Não é fazer média no sentido que a gente fala, tem que calcular ali o peso de cada país e dependendo do peso, os votos ali. Então, mesmo com a oposição da França, da Hungria, da Polônia, deu match entre Mercosul e União Europeia, não é isso, Cris Serra? Rodrigo, porque para o acordo ser aprovado, ele tem que ser aprovado pelos representantes de países que representem 65% da população da União Europeia, e isso foi alcançado. Em dezembro, não tinha sido alcançado porque a Itália tinha uma pendência. Vocês devem estar lembrados, o presidente Lula, que estava na presidência do Mercosul ainda, queria assinar, evidentemente, o acordo, conversou com ela e ela, na época, disse, segundo o relato feito pelo presidente Lula, que era uma questão para ser resolvida, mas que em janeiro ela estaria pronta para assinar o acordo. E, de fato, foi o que aconteceu. Então, a França continua contra, né, as questões lá internas dos agricultores lá, e, enfim, e que a França sempre acaba dando prioridade a essas questões internas, né, mas a Itália saiu desse bloco de oposição ao acordo e isso permitiu agora destravar e vai ser assinado provavelmente na segunda-feira no Paraguai, que é quem tem agora a presidência do Mercosul. Falta ainda uma instância, né, de aprovação, é o Parlamento Europeu, mas essa aprovação hoje, ela praticamente, né, sacramenta, digamos assim, esse acordo que vem sendo negociado há 25 anos, um acordo, inclusive, que de uma certa forma, olha o quanto o mundo mudou em 25 anos, né? Começou a ser negociado em 1999, a economia digital estava engatinhando, né? Não tem a força e o domínio, a hegemonia que tem hoje no mundo, né? Em 99, a gente se falava por e-mail, não tinha rede social. Olha o que é o mundo hoje e o que era naquela época, né? É claro, o acordo não é sobre questões digitais, eu estou usando isso só para a gente ver como o mundo mudou. O acordo vem sendo negociado, mas o que eu quero dizer não é um acordo que atenda a todas as questões hoje colocadas, a todos os desafios, inclusive geopolíticos, né? É um acordo comercial para redução de tarifas, abertura de mercados, mas ele tem sim, neste momento, um componente geopolítico fundamental, essencial, né? Ele reforça o multilateralismo, que está em baixa no mundo, sobretudo por causa da atuação dos Estados Unidos, do governo Trump, né? Do tirano Trump, né, Rodrigo? Sim. Mas a gente já explica o que é isso, por que a gente está rindo disso, mas enfim, só para fechar o raciocínio, foi inclusive essa a expressão da comemoração do presidente Lula. É um reforço do multilateralismo entre dois grandes blocos econômicos, entre dois continentes,
neste momento, isso é um sinal de que o multilateralismo respira, está vivo, existe, ele ainda existem mecanismos pelos quais, né, se pode chegar a acordos desse nível, né, e isso, claro, eu acho que dá um alívio se não para o mundo inteiro, mas para aqueles países que acreditam, sim, em soluções negociadas, né, em uma concertação. Só para explicar por que eu ri quando eu falei do tirano Trump, é porque a gente vem discutindo internamente qual é a palavra, qual é o termo mais adequado para se referir a Trump. Eu, particularmente, gosto muito de tirano. A gente ficou entre déspota... Déspota, que é bem sonoro, é bom também, né? Falei até para a Cris ali no grupo, déspota é até gostoso de falar, né? O Trump é um déspota, mas assim, acho que nem todo mundo entende bem déspota, o que é, né? Autocrata é bom também, mas não é de fácil compreensão, às vezes. É muito ciência política. Assim, eu acho que tirano é o... tirania. É o certeiro. Aliás, dar um nome às coisas como elas realmente são é importante. Claro, claro. Porque, no caso dos Estados Unidos, ninguém nunca nega, né, que existe uma democracia ali. As pessoas não questionam. Mas agora até o Jeffrey Sachs, né? Mas por isso mesmo. O Jeffrey Sachs é que está dizendo que já não existem o sistema que permitia classificar os Estados Unidos como uma democracia, pelo menos internamente. Porque externamente sempre atuaram contra as democracias na América Latina e na África e tal, mas internamente tinha ali algo que poderia ser chamado de democracia, que vinha lá da Revolução de Independência, os pais fundadores, aquela coisa toda. Isso está desaparecendo, se é que já não desapareceu. Ao apontar isso. O Jeffrey Sachs, né? Sim. Sim, sem dúvida. É isso. É isso, acho importante aqui a gente trazer nessa discussão que a gente faz ali no nosso grupo de jornalismo, enfim, que é colocado em debate também para o nosso programa. Posso só fazer só uma coisinha a mais sobre essa história? É um acordo, né? A Cris falou 2 blocos importantes, 2 blocos que têm um peso econômico e político, Mercosul e a União Europeia mais do que o Mercosul, claro, né? Tem uma economia maior, uma tradição maior, um peso e tal, mas são 2 blocos, 2 regiões do planeta que estão espremidas entre os 3 grandes players que sobraram aí no mundo. Então, Estados Unidos, que vê o que eles chamam de hemisfério ocidental como deles, literalmente, publicaram, né? A gente mostrou aqui outro dia. Quintal e etc. Não, e o perfil oficial publicou, o hemisfério ocidental é nosso, né? Do outro lado, a Rússia e a China. A Europa está espremida, apesar do peso histórico, está espremida, sim, entre o medo da Rússia e o medo do Trump agora. Então, são 2 blocos espremidos. E o Mercosul, ameaçado mais do que espremido, pelas ações do Donald Trump. Então, são 2 blocos que, meio sem lugar nessa ordem política imposta pela força, estão tentando se manter com alguma relevância, usando outra tática, que não é a força, não é o enfrentamento, mas o acordo. É como se dissessem, sobrou alguma coisa em pé aqui no mundo ocidental que ainda é um resquício do que seria a civilização, do que seria o entendimento. Você falava a grande política, né? Exatamente, o acordo. Não, o mais maluco é que essa assinatura vai acontecer no cenário mais improvável. Assunção do Paraguai, é isso? Não, digo o cenário político do mundo, né? Porque já teve muito mais fácil, sem esses conflitos todos, sem o Trump atacando dessa forma, sem a Europa ser tão vassala e medrosa. Verdade. Você teria outros momentos, mas vem agora, que coisa boa. Eles foram, acho que os europeus também, com certeza, estavam embromando aí para assinar e sentiram que precisavam fazer um gesto, um sinal para o Trump, olha, nós temos algumas alternativas fora da força, que é apostar em acordos desse tipo. Acho que a Cris quer comentar, vai. É só uma coisinha, assim, claro. Você já mencionou isso, só para reforçar, de fato há uma preocupação desse acordo não ser muito assimétrico, né, da Europa não levar mais vantagem do que os países do Mercosul. E a gente está falando aí de geopolítica, e você explicou muito bem como é que a Europa e a América do Sul estão espremidas entre essas 3 grandes zonas de influência. Para a Europa tem uma coisa muito importante, ela precisa de acesso aos minerais estratégicos, né, que são fundamentais hoje para a indústria digital e para a indústria armamentista. E ela vem buscar aqui na América Latina esses minerais.
O Brasil tem grandes depósitos desses minerais, a Argentina, a Bolívia e o Chile formam o chamado Triângulo do Lítio aqui na América Latina, na América do Sul. São 3 governos de direita, trumpistas, né? Esses 3. E não é à toa que o setor mineral, da indústria da mineração, hoje no Brasil, comemorou muito esse acordo. Então, assim, de fato, tem esse sentido político do multilateralismo, ok, isso é importante hoje no mundo, né? Mas eu acho que nós aqui como jornalistas mesmo, nós temos que ficar muito atentos, né, para identificar essas assimetrias, elas estão presentes, né? Esse acordo, de fato, não bota em pé de igualdade Mercosul e União Europeia, mas, enfim, isso são coisas a serem trabalhadas também. O acordo não é um bloco estático, né? Certamente isso vai sendo... Ele tem uma série de salvaguardas, de cotas, etc., mas é muito importante a gente prestar atenção, né, e pressionar para que a Europa não tome essa vantagem, sabe? Não se aproveite desses nossos recursos naturais abundantes aqui, né? E não se aproveite disso para que não se beneficie, sem que os países aqui também não se beneficiem no sentido da industrialização, de ter acesso à tecnologia, etc. Só para resumir, é muito delicado isso, né? A gente não está comemorando assim do ponto de vista econômico, achando que isso vai trazer desenvolvimento aqui para nós. Não, muita calma nessa hora. É uma vitória política, mas do ponto de vista econômico, sim, há muita coisa para ser observada, para que a gente não continue naquele papel, né, eterno, né? Parece que nós somos condenados a isso, de fornecedores de matérias-primas para os países desenvolvidos. Boa, Cris. Essa foi uma observação importante, uma ponderação aqui que o Juliano Medeiros, agora há pouco, com a gente fez também. Eu queria virar aqui para o nosso assunto doméstico também, aliás, os nossos assuntos domésticos, que são muitos, mas um deles que está entre as manchetes principais de Brasília agora é essa saída do Ricardo Lewandowski e o que isso traz como consequência, como possibilidade até de consequência para a aprovação da PEC da Segurança Pública lá no Congresso. Então tem uma apuração do Jornal Globo, que a gente colocou na tela, trazendo que essa saída pode dificultar essa aprovação, que é uma das principais apostas do presidente Lula, até porque... como agora há pouco a gente falou, tem pesquisas mostrando que segurança pública, criminalidade, enfim, a violência são as principais preocupações da população, então a eleição vai estar ali no centro do debate. Os parlamentares que foram ouvidos pelo Globo, eles dizem que essa mudança do Lewandowski, a saída, pode dificultar a articulação política que já estava sendo construída até agora. Então, abre margem, de repente, para mudanças no texto. Tem a questão do entorno do presidente da Câmara também, o Hugo Mota, porque a avaliação ainda precisava de negociação nesse sentido. Então, ainda não sabe exatamente o tamanho do impacto que a saída do Lewandowski vai trazer, né, Cris? Gabi, eu acho... Assim, minha opinião, por tudo que eu tenho visto sobre esse assunto, eu acho que a saída do ministro Lewandowski, ela tem vários fatores, nunca é um motivo só. Mas eu acho que pesa muito na saída dele o fato de que, como você bem disse, o tema segurança pública vai ser o tema da campanha eleitoral desse ano. Essa pauta já foi imposta pela extrema-direita no Brasil, pelos governos estaduais que são de extrema-direita, o governador aqui do Rio de Janeiro, pelas ações que ele tem feito. Então, essa pauta já está posta, ela será um tema, se não o mais importante, mas será um dos temas mais importantes da campanha eleitoral. Ela tem sido tema de campanha municipal, você imagina uma campanha federal. E para esse tema, de fato, o governo precisa ter um ministro de perfil, digamos assim, mais combativo, mais midiático, né, que esteja toda hora na imprensa falando sobre esse assunto, né, que vá, digamos assim, para um enfrentamento de narrativas, né, mais do que narrativas. A extrema-direita mente, fabrica
né, notícias falsas, fake news sobre esse assunto. Então, esse é um tema espinhoso que exige um ministro da Justiça, porque a Justiça abriga essa questão da segurança pública, né, um ministro de perfil combativo. Esse não é o perfil do ministro Ricardo Lewandowski, de fato não é. Aí junte-se a isso, né, problemas internos de relação com a Casa Civil, isso ficou claro, né, na tramitação da PEC da Segurança Pública, que ficou muitos meses guardada na Casa Civil, né, enfim, alguma dificuldade orçamentária, tudo mais, e aí eu acho que isso compôs um quadro, né, que ele avaliou o ministro e disse, bom, não é para mim, fiz o que tinha que fazer, vim para cá, né, vim para o governo no momento importante, fiz a minha parte, missão cumprida. Sobre a aprovação da PEC da Segurança Pública, né, eu não acho que a saída do ministro Lewandowski vá dificultar a tramitação, a aprovação, seja lá o que for, né, até porque isso vai depender do perfil do próximo ministro da Justiça, né? Ele vai pegar o bonde andando? Vai, mas é assim, mudança de governo é assim. O próximo ministro que assumir a pasta da Justiça, ele sabe, né, o tamanho do desafio que ele tem pela frente, né? Agora, claro que todo esse cenário que a gente está falando aqui torna a escolha do substituto do Lewandowski, neste momento, com essa perspectiva de campanha eleitoral, torna essa missão para o presidente Lula dificílima. Por último, que eu esqueci de mencionar também, outro fator importante, a tal discussão entre desmembrar o Ministério da Justiça em Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública. Ninguém gosta de perder poder. Se você tira a segurança pública do Ministério da Justiça, é lógico que você enfraquece o Ministério da Justiça. E isso talvez o ministro tenha dito, olha, isso eu não vou aceitar, né? Não sei exatamente até que ponto essa discussão se aprofundou dentro do governo, mas enfim, saída do ministro eu vejo dessa forma e dificuldade de aprovação já será difícil de qualquer maneira, né? Porque tem muitos governadores contra a proposta, né? A proposta já sofreu algumas alterações importantes, né? E aí agora acho que a batata quente vai ficar com o próximo ministro, como eu disse, com um perfil muito difícil do presidente Lula escolher. Aliás, Chico, você falou sobre isso também junto com a Elo Vilela. Ontem, né? Acho que foi ontem ou anteontem, justamente nesse perfil que estava trazendo a Cris Serra aqui, que a pessoa mais óbvia que se pensa é o ministro do STF, hoje ministro do STF, o Flávio Dino. O Lewandowski ele foi muito cobrado, principalmente quando a gente pega aqui na memória bastante recente, na operação que foi aquela mais letal da história do Rio de Janeiro, dezenas de pessoas morreram, e o Cláudio Castro atribuiu ao governo federal uma falta de resposta para um apoio que o governo do estado teria pedido. E faltou uma negação, né, uma explicação enérgica da parte do Lewandowski. Sim. Essa foi uma das críticas. Bem lembrado. Faltou esse enfrentamento, que não é do perfil do Lewandowski, é um baita quadro, um cara com a história ligada ao Supremo, uma sabedoria jurídica, assim como poucos no Brasil, mas não é esse homem desse enfrentamento, do Cláudio Castro dizer uma besteira e ter uma bela de uma resposta, como teria com o Flávio Dino, sabe? O Flávio Dino, quando ele entra no ministério, ele junto com o Capelli, eles dão uma energia ali que todo dia tem uma foto ou um vídeo de apreensão de madeira no Pará, no mundo da Amazônia, de contrabando de madeira, no mundo da bandidagem nos minerais, da bandidagem da lavagem de dinheiro. Todo dia, ou toda semana pelo menos, tinha um fato noticiado a partir da Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça. Sim, tinha uma energia e uma comunicação muito forte. Quando entra o Lewandowski, ele passa a operar nessa relação institucional com o Congresso, tentando a PEC, a obsessão passa a ser a PEC que não foi aprovada, não por falha do Lewandowski, mas por conta da relação com esse Congresso aí. A esquerda tem 100 e poucos deputados. E esse tema é muito caro à extrema-direita. Não iam deixar triunfar uma ideia do Lula. Mas o que falta, ainda mais numa eleição, é aquela energia do começo do ministério do Flávio Dino.
Eu acho que o Lewandowski não pessoalizou assim esse debate, né? Você veja que a Polícia Federal continuou operando, né? No começo do governo, de fato, eu me lembro bem, o Flávio Dino, o Capelli faziam postagem, bombavam esse debate. Quando entra o Lewandowski, a Polícia Federal segue, faz inclusive a operação mais importante de todas, que foi a Carbono Oculto, né? Que ataca o coração financeiro do crime organizado, mostrando que pode fazer de forma diferente, com inteligência e tal. Mas você não via o ministro batendo o bumbo. Não, ela saía do ministério. É como se fosse assim, é o Estado, porque o Lewandowski é muito essa coisa do direito, o Estado de direito agindo. Aliás, ele está certíssimo, mas se a gente tivesse na Suécia. Exatamente. Aqui o jogo é bruto, meu filho. O jogo é bruto. Então ele está jogando sem sujar o uniforme, né? Se fosse futebol, sem dar carrinho. Só que está precisando um pouco de carrinho, às vezes. Dá chegar junto assim. Então, agora, qual seria o nome? Aqui precisa ser meio Fagner do Corinthians. Sabe, o Fagner... Cutucar o tornozelo do adversário. Será que esse nome existe, né? Rodrigo, Chico e Cris também. Alguém com um saber técnico, né? Com um conhecimento técnico necessário para a área, junto com um perfil político que tenha... né, também essa capacidade de explicar para a população, essa energia. De combater. Porque eu vejo assim, o Capelli tem a energia, né, Cris? Mas não sei se tem o conhecimento técnico. Ele operou ali durante um tempo, ele até queria, né? Quando se falou em dividir o ministério, ele queria ficar com o Ministério da Segurança Pública. Você imagina algum nome, devolvendo um pouco para a Cris aí agora, quem é que poderia ter esse perfil? E se o Ministério vai ser dividido em duas pastas já agora em 2026? Eu acho que isso vai, viu? Acho que vai, né? Cris? Pois é, por isso que eu acho que, inclusive, esse é um dos motivos da saída do Lewandowski. Ele, até onde eu sei, ele deixou claro que ele não quer a divisão, que ele não queria a divisão, né? Acho que isso pesou bastante. Mas, enfim, essa pode ser, de fato, uma decisão a ser tomada em breve, até como uma resposta para o governo se preparar para esse debate durante a campanha eleitoral. O que o governo fez para melhorar a segurança pública no país. A gente sabe, esse é um assunto dos estados, são os estados que têm polícia militar, que têm polícia civil, né? Mas não adianta, essa divisão de atribuições constitucionais, isso já está tudo tão misturado, até porque o governo, no momento em que ele apresenta uma PEC, não só a PEC da segurança pública, né? Proposta de emenda à Constituição, como também o projeto de lei antifacção, ele puxa o assunto para ele. O assunto está no colo do governo federal, né? Então, esse debate está posto, já pegou todo mundo, perdão. E os governadores, apesar de serem eles, no caso, Tarcísio e o do Rio de Janeiro, né, que comandam essas carnificinas que a gente vê uma vez ou outra aqui, né, cometidas pelas polícias, inclusive, né, polícias subordinadas aos governadores, apesar de serem eles os comandantes das violações, né, de direitos humanos, direitos civis, etc., né, a população os vê, boa parte da população, segundo pesquisas, né, aplaude essas carnificinas, né? Isso no Rio de Janeiro é uma coisa impressionante, impactante, muito assustadora quando você conversa com as pessoas comuns. Não estou falando de extremistas de direita, cidadão comum que não aguenta mais a situação de falta de segurança na rua, está andando, o cara passa, arranca um cordão, rouba a carteira, rouba o celular. Você vai dizer o quê para essas pessoas, né? Elas são a favor dessas medidas extremadas. Então, isso tudo já formou um caldo que não tem como o governo federal sair desse debate. E aí, Rodrigo, a pergunta que você fez, quais seriam os nomes? Eu tenho visto vários nomes com perfis muito diferentes entre eles. Não sei te dizer qual é o que tem mais chances, né? Até o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, é um dos nomes que aparece na lista de cotados, né? Só que é o seguinte, o Ministério da Justiça não é... Aí fica essa discussão, né? O diretor da Polícia Federal, ele é muito preparado para o combate ao crime, mas o Ministério da Justiça não é só isso, isso é uma parte do Ministério. O Ministério da Justiça, né, ele tem
um papel de coordenação mesmo política também, né, que pode estar esvaziado, porque a Casa Civil cresceu muito, mas o Ministério da Justiça também tem esse papel. Então, olha, é um perfil muito difícil, sobretudo para escolher para um ministro que vai ter 1 ano para atuar, menos de 1 ano, meses diante aí da perspectiva da campanha eleitoral. Muito difícil, mas enfim, o presidente Lula não é a primeira vez que ele tem, digamos assim, essa espinhosa missão, né, de escolher um perfil muito específico para um momento difícil. Até porque esse ministério ainda pode se desmembrar, virar 2 pastas, então a gente ainda vai acompanhar essa história. Eu queria trazer ainda uma questão ligada ao Banco Master, Rodrigo, ontem falamos aqui também, tem novas suspeitas agora de envolvimento do PCC com a instituição. Essa história, para a gente deixar aqui bastante claro e contextualizar, é o seguinte: o Banco Central identificou 6 fundos de investimentos suspeitos de fazer parte do esquema de fraude capitaneado pelo Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, o banqueiro, né? E aí um cruzamento de dados feito pela Folha de São Paulo indica que todos esses fundos também aparecem naquelas investigações que miram a infiltração do PCC na economia formal, né? Setor de combustíveis, por exemplo. Então, todos os fundos, que são 6, administrados pela Reage, a parceira de longa data ali do Vorcaro, aparecem também nessas investigações da Carbono Oculto, aquela mega operação, já que a gente estava falando de operação da Polícia Federal aqui, então da Carbono Oculto. E aí foi que a Folha de São Paulo questionou e a Reage alega que não quer comentar o assunto porque não teve acesso a essa denúncia, enfim, então para trazer o outro lado. E o Master também não respondeu aos questionamentos. Mas gente, mas esse fundo aí, Reage, o REAG, ele está no alvo faz uns 6 meses, não responde nada. Dá para aumentar a desconfiança sobre ele. E a gente tem que lembrar que essa ligação PCC, Fundo de Investimento da Faria Lima, ela tem aqui no ICL o seu capítulo mais forte, que é quando o piloto Matosinhos, o piloto ouvido aqui por repórteres, pelo Leandro Demore, pelo César Calejon e pelo Flávio Costa, aqui no ICL, quando ele revela as ligações íntimas, não só entre o Vorcaro e o REAG e o PCC, mas também com figuras do Centrão de Brasília. Ele cita, por exemplo, o Ciro Nogueira. Então, esse capítulo é um capítulo para ser decifrado, ele requer muita investigação, até porque a acusação é muito grave. Mas vai se formando, vai se consolidando tudo aquilo que o Matosinhos fala para o ICL. Isso, Cris. Olha, esse caso do Banco Master é um emaranhado. Quanto mais eu leio sobre esse caso, mais eu me assusto e fico confusa, porque é um emaranhado de fraudes, né? É uma por dentro da outra, essa mistura com o crime organizado, com esses esquemas políticos, né? A quantidade de dinheiro investido nessas operações fraudulentas, nesses títulos podres, né? E, inclusive, institutos de previdência, né, também, de prefeituras, de estados, que despejaram milhões e milhões e milhões nesses títulos podres. Tem muita gente com muitas explicações a dar, né? A principal delas, acho que o principal esquema é o esquema com o BRB, o Banco de Brasília, a gente também não pode esquecer disso, né? O tamanho daquela operação, mais de 12 bilhões, né? Personagens que ficaram meio que em segundo plano, né? Na cobertura, no noticiário, o governador de Brasília, né? Muita gente com muitas explicações a dar sobre um emaranhado de fraudes que, olha, sinceramente, acho que essa é uma investigação que vai demorar muito tempo, né? E com muitas ramificações, muitas que eu até falei
uns dias atrás aqui sobre isso, volto a dizer, né? É um terreno ainda muito pantanoso que a gente tem que se mexer com cuidado, porque a gente ainda não tem a noção do tamanho desse negócio, quem está envolvido, sabe? Quem vai ser atingido, quem não vai. Claro, isso depende, né, da eficiência da investigação. Muita coisa ainda para a gente ver, mas tudo cheira muito, muito, muito mal. E só não quero deixar de mencionar um aspecto, né? Porque assim, a gente sabe onde está a podridão, mas teve nos últimos dias uma operação muito grande, violenta, de ataque ao Banco Central, que também agora deve ser alvo da investigação, porque, claro, isso não foi à toa, isso tem um motivo. Ainda bem que se entendeu o que estava acontecendo e aquele ministro do TCU lá, amigo, a gente sabe de quem, né? Deu uma recuada, porque estava indo longe demais. É isso, Cris. Aqui, só para trazer informação sobre isso que você acabou de citar, porque aí a defesa do Daniel Vorcaro respondeu também, negando que contratou influenciadores para atacar a imagem do Banco Central. Era disso que a Cris estava falando. Pô, influenciador ganhando 2 milhões. Pois é. Tinha gente ganhando 2 milhões nessa parada para fazer um videozinho ali em coluna de fofoca. E é Pelo amor de Deus. uma questão, né, uma apuração que está nas mãos da Polícia Federal, aí apurar esse ataque dos influenciadores também. Obrigada, Cris, pela sua presença aqui. Obrigado. Bom final de semana, querida. Valeu, querida. Bom fim de semana. Bom final de semana, Cris. Hoje é sexta-feira, aliás, dia de literatura, dia de Castro Rocha. Castro Rocha. Aqui no N2, sexta-feira, a gente já sabe que dia de sextou é dia da gente conversar com o professor Castro Rocha. Professor, boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, meu caro. Saudade, professor. Saudade, professor. Já tem um bom tempo, né? Já que você é o homem da canção do exílio, a saudade impera por aqui. A gente estava com saudade especialmente porque essa semana foi caótica, né, professor? Só notícias realmente de fim do mundo. Mas você ia comentar alguma coisa, desculpa. Não, de fato. Eu acho que as investidas do Trump e da política externa norte-americana em relação à América Latina são tão surpreendentes, Gabi, porque no início eu pensava, logo lá no início, e que o que se tratava, na verdade, era menos da doutrina Monroe, que todos falam, que é do presidente James Monroe, de 1823, que dizia América para os americanos. Era uma petição de princípio para evitar que potências europeias se imiscuíssem no continente americano. Mas em 1823, os Estados Unidos não dispunham de poderio bélico para realmente ameaçar a América Latina. Isso começou a acontecer na passagem do século XIX para o século XX, quando os Estados Unidos vencem uma primeira guerra contra uma potência europeia, decadente, mas uma potência europeia, a Espanha, na Guerra Hispano-Americana de 1898, quando os Estados Unidos anexam Porto Rico, Filipinas e Guam e mantêm um certo protetorado sobre Cuba durante alguns anos. Então, os Estados Unidos se tornaram, de fato, uma potência. 6 anos depois, em 1904, o ponto decisivo foi não a doutrina Monroe, mas o famoso corolário Roosevelt, do Theodore Roosevelt, de 1904, que respondendo a uma crise, veja só, Chico e Rodrigo, a uma crise na Venezuela, em 1902 e 1903, quando potências europeias realizaram um bloqueio naval contra a Venezuela, porque o presidente da Venezuela, diante de uma crise econômica, se recusou a continuar a pagar os juros da dívida externa porque o povo estava passando fome na Venezuela. E as nações europeias cercaram e fizeram um bloqueio naval poderosíssimo contra a Venezuela. Então, o Roosevelt apresentou no Congresso uma nova medida, que ele chamou de corolário Roosevelt, que levava adiante a diplomacia do Big Stick, do grande porrete. O que era o corolário Roosevelt? É o que está acontecendo agora. O corolário Roosevelt dizia que os Estados Unidos tinham o direito e, sobretudo, o dever de intervir militarmente em nações latino-americanas se elas ou deixassem de honrar seus compromissos internacionais ou prejudicassem companhias americanas. Eu achava, Gabi, que era isso que estava em jogo. Todo mundo falava doutrina Monroe e eu pensava, não, é o corolário Roosevelt. Obviamente, do que se trata do corolário Roosevelt para proteger a indústria norte-americana decadente. Gabi, ontem o J.D. Vance deu uma entrevista e um repórter perguntou de maneira correta
o que o americano médio, no seu dia a dia, ganharia com um ataque feito à Venezuela? Chico, resposta do J.D. Vance. Serão nossos todos os riquíssimos recursos naturais da Venezuela. E essa riqueza inesperada acabará beneficiando o consumidor americano. 48 horas atrás, o Donald Trump deu uma entrevista dizendo assim: a Venezuela estará sob meu controle e a Venezuela somente poderá comprar produtos americanos. Sim. Gabi, você sabe o que isso quer dizer de fato? É escandaloso. Há um historiador, um dos maiores historiadores brasileiros em atividade, o Fernando Novaes, da USP, que em 1979 publicou um livro fundamental, que era assim: Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial. E ele fez uma montagem da arquitetura, da dinâmica do universo do sistema colonial. O principal eixo do sistema colonial era entre mil aspas, pacto colonial. Segundo o pacto colonial, um país, a colônia, só poderia comprar produtos produzidos na metrópole ou vendidos pela metrópole. Você entende, Gabi, o que eu estou dizendo? Sim. A mentalidade do Trump e do J.D. Vance é mercantilista, é pré-revolução industrial do século XVIII. É inacreditável. Professor, aliás, recomendo a todo mundo que está nos acompanhando aqui que assista o debate entre o Castro Rocha e o Leonardo Trevisan, professor, hoje de manhã, que foi assim um privilégio de acompanhar, professor, um privilégio ter o senhor aqui mais uma vez. Eu quero aproveitar, atualizar notícias do fim do mundo, né, dos Estados Unidos, e com esse fio histórico e esse olhar que o senhor traz são fundamentais até para a gente entender o desenrolar dessa história, né? Uma delas já veio de manhã, que foi, na verdade, ontem à noite, mas a gente aqui no ICL, no nosso noticiário ao vivo, a gente atualizou hoje de manhã, que nessa suposta investida contra o narcotráfico, né? Porque para o mundo os Estados Unidos dizem que é isso. O Trump disse que pode realizar ataques por terra contra os cartéis que atuam no México. Ele deu essa declaração para a Fox News, que é uma rede ali bolsonarista também, dizendo que esses cartéis... Trampista seria, né? Trampista, Mas é verdade. Tem toda a razão, Rodrigo. Tudo a mesma coisa. Da extrema-direita. E também alegando que esses cartéis controlam o México e são responsáveis pela entrada de drogas nos Estados Unidos. E aí tem uma outra notícia que é estarrecedora, logo depois que a gente viu aquele tiro a queima-roupa que matou uma cidadã americana nessa semana, que é o seguinte, e foi logo depois, né, que os agentes do ICE mataram essa cidadã em Minneapolis. Um agente agora da patrulha da fronteira dos Estados Unidos atirou num homem e numa mulher dentro de um carro. Eles ficaram feridos, isso foi no Oregon, e nesse caso, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos também atacou a imagem das vítimas, assim como Donald Trump fez no caso da Renee, né, aquela mulher de Minnesota. O DHS diz que um dos baleados é um imigrante legal venezuelano ligado à rede de prostituição Tren de Aragua, que teria se envolvido num tiroteio recentemente, e também alegou que esse homem que dirigiu o carro tentou atropelar os agentes na hora da abordagem, o que também me lembrou o mesmo caso dessa cidadã americana, né, Rodrigo? De Minnesota, é a mesma desculpa, né? É como se as pessoas... Quer dizer, o ICE e os agentes federais não são violentos, quem são violentos são os cidadãos com seus carros, é isso que está dizendo o Donald Trump. Ele precisa falar alguma coisa para a base dele, e eu acho que a base dele acredita. Quem são os mais ferrenhos. Mas saiu o vídeo agora na perspectiva de câmera dos policiais do ICE. Do ICE, em Minnesota. Você tá falando, né? E acaba com qualquer chance. Tem, inclusive, xingamentos a motorista que acabou sendo assassinada. Vadia, vagabunda. Então, acaba com qualquer tentativa de narrativa para defender a polícia. Vai para o espaço. É isso. Professor. Olha, é tão escandaloso. O que o ICE se transformou, há algo nos Estados Unidos que não existe no Brasil, mas que ainda nos Estados Unidos hoje é uma profissão, é o Bounty Hunter. Quer dizer o seguinte, se o FBI, ou uma polícia qualquer, coloca um cartaz de procurado, se você como cidadão, Chico, se você se apresentar e prender a pessoa com um mandato, você recebe uma recompensa por vezes bastante volumosa. É um bounty hunter.
Ao que parece, o ICE, os agentes do ICE são mantidos em sigilo, por isso eles usam máscaras, porque ninguém sabe quais são as pessoas físicas que estão trabalhando como agentes do ICE. Pela aparência, pelo physique de rôle, a maior parte é bounty hunter, são caçadores de recompensa. Rodrigo, qual é a recompensa? São seres humanos, são imigrantes. Para eles pouco importa se é um imigrante legal, com green card, se tem cidadania, porque eles ganham pelo número de pessoas que eles levam para a prisão. Começa a ver houve nos Estados Unidos, em Boston, em Nova York, na Filadélfia, em Chicago, houve manifestações muito rumorosas. Ontem, em Minnesota, alguns agentes do ICE foram expulsos logo depois do que aconteceu. Gabi, a preocupação do Trump é que, ao que tudo indica, que política é volátil, mas ao que tudo indica, o Trump corre um risco enorme de ter uma derrota fragorosa nas importantíssimas midterm elections dos Estados Unidos. O que é nos Estados Unidos, para a nossa audiência, e ninguém tem obrigação de saber, o que são as midterm elections? Em 2025, 2024, o Trump foi reeleito. A próxima eleição é 2028. Ele tem 4 anos de governo sem nenhuma espécie de contratempo, sem nenhuma espécie de checagem por parte dos eleitores? Não no sistema americano. Porque na metade do mandato, ou seja, agora em 2026, em outubro, novembro, haverão as importantíssimas midterm elections, que renovam a Câmara e o Senado. Se o Donald Trump perder as midterm elections, que é ao que tudo indica agora é o que deve ocorrer, ele deu uma entrevista, vocês devem ter escutado, ele deu uma entrevista também há 48 horas dizendo: eu não posso perder as elections, as midterm elections, senão ele falou, I will be impeached, eu serei impeachmentado. Então, a invasão, o ataque à Venezuela, o estrangulamento de Cuba, a ameaça caricata e risível a presidente do México, ao México, o reforço da ação do ICE, é uma tentativa, neste momento, desesperada do Donald Trump para reverter o que parece ser uma derrota fragorosa nas midterm elections. Essa é a questão agora. Agora, outro comentário. O que o ICE tem feito nos Estados Unidos, Gabi, eu fiz um segundo doutorado nos Estados Unidos, na Califórnia. Eu já morei em vários estados americanos dando aula. Eu digo para você uma coisa, hoje, eu não sei, ano passado, eu tinha um convite para ir num encontro dedicado a Machado de Assis na Universidade de Yale. Um encontro importante, tudo pago. Chico, eu não fui. Eu preferi ir para a Itália. Porque qual é a garantia que eu tenho hoje? Eu sou brasileiro. Porque brasileiro tem essa mania de achar que é branco. Gabi, Rodrigo, Chico, nós não somos brancos, nós somos latinos. Em nenhum lugar do mundo nós somos brancos, só no Brasil. Nos Estados Unidos eu sou latino. A chance que eu tenho de ser parado por um agente do ICE, Yale New perto de Nova York, em Nova York, como é que eu explico que eu sou um professor universitário, escritor, que estou participando de um evento sobre Machado de Assis em Yale? A chance que eu tenho de ser preso não é pequena, de acordo, Chico? Sim. Então, hoje, muitas pessoas, o turismo está em queda livre nos Estados Unidos. Mas não somente turismo. Há algumas áreas da economia norte-americana que estão sofrendo severamente. Por exemplo, construção. A mão de obra da construção civil norte-americana é de imigrante geralmente ilegal. Agora, para que a audiência entenda, Gabi, o que é um imigrante ilegal? Ele é um criminoso? Não. Quer dizer que ele não dispõe do documento final para ser um cidadão considerado a legal alien, que é a expressão horrorosa, é a expressão técnica, que é um green card. A Califórnia sofreu um problema sério ano passado, na época da colheita da laranja. Frutos cítricos são fundamentais para a economia da Califórnia. Sabe por quê, Gabi? Geralmente quem faz isso, comparando, seria com os boia-frias brasileiros. Ninguém quis ir trabalhar. As laranjas apodreceram, porque não tinha gente para colher as laranjas. Nenhum norte-americano vai querer colher essas laranjas, Chico. Então, essa política da imigração, ela tem produzido um colapso que começa a ter efeitos concretos no cotidiano americano. Ao mesmo tempo, as tarifas, que é uma coisa absolutamente insana, que é um retorno de novo ao mercantilismo. E veja, o mercantilismo é o modelo do princípio da globalização do século XV ao XVIII, superado pela Revolução Industrial. Esse modelo absolutamente insano das tarifas. Quem é que paga
Já está comprovado quem é que paga o aumento da tarifa. É o consumidor americano. Uma grande cadeia americana, que é uma espécie de alma da América, o Walmart. O Walmart acabou de lançar um comunicado oficial anunciando o maior aumento de preços da última década, e o Walmart escreveu na nota: o aumento é devido às tarifas. Então, as chances concretas do Trump perder, do Partido Republicano perder as midterm elections, é muito grande. O que explica as últimas ações do Trump, Gabi, porque, não nos enganemos, é fruto de desespero, não é força, é fruto de desespero. É verdade. Esse alerta o José Arbex fez também hoje de manhã, professor, vai nesse sentido. Agora a gente vai para a hora da literatura, que é um momento muito esperado, mas tem muita gente tentando entender a nossa thumb, que é a nossa capa aqui do N2. Daqui a pouco a gente vai explicar, até por isso vou trazer as duas leituras aqui, para dar tempo da gente falar das duas coisas. O que o professor Castro Rocha vai falar aqui na parte da literatura? Sobre a divisão das Américas por meio de um poema do colombiano José Maria Torres Caicedo, de 1857. Então, primeira parte do poema, do trecho da leitura que a gente traz, é a seguinte, está na nossa tela também. Porém, encontram-se isolados e desunidos os povos nascidos para serem aliados. Seu dever é a união, sua lei o amor recíproco. Tem idêntica origem e missão. A raça da América Latina, diante de si, tem a raça saxã, inimiga mortal que já ameaça destruir sua liberdade e seu estandarte. Essa é a parte 1. O segundo trecho que a gente coloca na tela é o seguinte: a paz é sagrada, mas se a guerra é declarada por um povo audaz contra um povo inofensivo, a guerra se torna um dever, é uma necessidade. Só depois da guerra a paz se afirmará. União, união, e a luta de imediato começa. Nossos lares são invadidos. Povos do Sul, valentes e determinados, o mundo cantará vossa aliança. Professor Castro Rocha. Obrigado, Gabi. Eu adoro sua leitura, sabia? Obrigada, eu acho um luxo a gente poder chegar na sexta-feira e ler esse poema. Gabi, vamos lá. Esse poema é uma preciosidade. É um longo poema narrativo do poeta colombiano, um dos mais importantes do século XIX, José Maria Torres Caicedo. Ele publicou esse poema, olha que bonito isso, Gabi, num jornal que era publicado em Paris, o Correio do Ultramar. Esse é o primeiro poema, é a primeira vez na literatura em língua espanhola, hispano-americana, ou seja, da América Latina, não incluindo o Brasil de língua portuguesa, em que se opõe de maneira clara uma América Latina e uma América saxã. Quando ele diz no início, porém encontram-se isolados e desunidos, é que no poema ele tratava da ameaça crescente do imperialismo norte-americano. Porque, ao contrário do que dizem, Chico, o imperialismo continua muito vigente e forte. É do imperialismo norte-americano. Então, como reagir? Ele diz: encontram-se isolados e desunidos os povos nascidos para serem aliados. Que povos? O Brasil, a Argentina, a Venezuela, a Colômbia, Cuba, as Américas outras que não a América anglo-saxã. Esse é o poema. E nós somos, diz ele, inofensivos, ele quer dizer pacíficos. Agora, que é a segunda parte do poema, ele diz assim: mas se a guerra é declarada por um povo audaz, Donald Trump, contra um povo pacífico, a Venezuela, o México, o Brasil. Não esqueçamos, Gabi, o primeiro ato de agressão contra a América Latina não foi contra a Venezuela, foi contra o Brasil, quando Donald Trump impôs um absurdo tarifaço de 50%, tentando interferir no judiciário brasileiro. Tão grave quanto o sequestro do Nicolás Maduro. O primeiro ataque foi ao Brasil, não esqueçamos disso. Se isso ocorrer, nós não podemos baixar a cabeça, não podemos dobrar a espinha, não importa que o povo seja audaz, não importa que ele tenha mais armas, porque unidos, a guerra não é só um dever, é uma necessidade. Unidos, Lula ligou para Delcy Rodrigues, o presidente Lula ligou para a presidente Cláudia Sheinbaum, o presidente Lula ligou para o presidente Gustavo Petro. Unidos, de imediato, podemos começar o que de fato importa, que é a resistência. Se isso acontecer, Gabi, o mundo vai cantar a nossa aliança, porque se nós resistimos aos Estados Unidos, então a Europa fará o mesmo, a China se pronunciará, a Rússia não aceitará, e nós acabaremos com esse delírio do Donald Trump.
Este poema de 1857 hoje é mais atual do que quando foi escrito. Professor Castro Rocha, muito obrigada por trazer esse paralelo numa semana tão difícil quanto foi essa. Muito obrigada, professor. Um abraço e bom ter você de volta. Obrigado, ótimo fim de semana. Bom fim de semana. Valeu, professor. Obrigado. Gente, tem muita gente perguntando o que é essa nossa capa aqui do programa, que tem o Bolsonaro assistindo o N2, né? Sim. Então, o Bolsonaro ali assistindo o N2. Gente, é porque nessa semana a defesa do Bolsonaro agora, né, fez um pedido para que ele pudesse entrar no programa de leitura para diminuir os dias de pena e também, além de tudo que a gente já falou ontem, eles estão pedindo, até solicitando assistência religiosa de um bispo, de um pastor, para dar continuidade ao acompanhamento que ele já tinha durante a prisão domiciliar. E junto com o pastor, sabe qual foi o pedido que veio? Uma Smart TV. Ah, garoto! Quer assistir o ICL? O cara quer ficar ali. Não, ele vai ver aquelas baboseiras lá. Porque ele quer ver os meios de comunicação. A justificativa foi essa. Caramba! Mas ele quer ver no streamer, ele não quer ver TV aberta, porque ele tem acesso à TV aberta hoje, ele quer ver, como é que é o nome daquela? Rubro Verde, né? Tem uma rádio aí, não sei, enfim, uma dessas aí, revista Extremo Oeste, Faroeste, esse tipo de coisa. As mentiras lá do Pânico, né? Acho que ele quer ver aquilo lá. Será que ele não quer pesquisar os resumos dos livros também, para poder escrever depois? Ah, não, mas o resumo do livro quem vai levar vai ser a família dele, vai levar o resumo do chat GPT. Já pensou o Carluxo levando? Ele vai copiar. Tu acha que Bolsonaro vai fazer uma ficha de leitura nessa altura da vida? Nunca leu nenhuma carta de ABC, imagina. Pelo amor de Deus, não vai. O pessoal estava curioso, é essa história que veio aí, veio pedir. Mas ele pediu o Smart TV, ele quer sintonizar. E o pastor é para curar o soluço. É o único jeito. Porque esses pastores não dizem que levanta a gente da cadeira de roda, não sei o quê. Mas é um pastor específico que ele quer receber? Acho que é o Malafaia. Eu acho que devia ficar o Malafaia ligado o dia inteiro na orelha dele. Nossa, aí que ele ia cair da cama mesmo. Que castigo, hein? Malafaia no juízo do sujeito, puxado, pelo amor de Deus. Ó, gente, sexta-feira, ainda não sextamos porque tem Cine CL hoje, hein, pessoal? A gente vai trazer um dos filmes que ficaram em debate em 2025. Cara, que filmaço. Boyle, filmaço, hein? Cidadão Boyle. Pelo amor de Deus. Vamos trazer o convite do Duda Leite? Vamos lá. Vamos lá. O filme de hoje é um filme bastante importante chamado Cidadão Boysen, do Chaim Litevski, que fala sobre como os empresários ajudaram a financiar a ditadura militar. O filme conta a história de como o empresário Henning Boysen financiou a Operação Bandeirante, conhecida como OBAN, o principal órgão de repressão e tortura da ditadura militar brasileira. Além de recursos próprios, Boysen coletava dinheiro com outros empresários para ajudar a sustentar a OBAN. Para conversar sobre o filme, nosso convidado de hoje é o premiado diretor, roteirista e produtor Chaim Litevski. É isso, então a gente acompanha a partir de agora no nosso Cine ICL, toda sexta-feira você tem acesso a um documentário que está na nossa plataforma do ICL e também a esse debate que é muito rico para fazer a compreensão, o fechamento do filme. Assistam. E aí, primeira sexta-feira do ano? Liberado a Jurubeba sob o signo do acordo do Mercosul. Jurubeba, nada prejudica a Jurubeba. Vai concorrer com vinho francês agora. Nada bate a Jurubeba. É a essência da nacionalidade. É isso aí. Tem o sangue brasileiro correndo na a Jurubeba é brisolista, acima de tudo. É isso aí. Vamos nessa, então, Rodrigo Viana, Chico Sá. Primeira semana do ano concluída com sucesso aqui no CL. Segunda-feira a gente está de volta, pessoal. Boa noite. Fiquem com o Cine CL. Quantos golpes aconteceram no mercado financeiro em 2021? Teve Banco Master, teve o faraó lá dos bitcoins. Agora, teve muita gente que não caiu em nenhum desses golpes, que não comprou COI, que não comprou CDB do Banco Master. Sabe por quê? Porque assistiu o Mapa da Mina em 2025. O encontro que a gente faz todos os anos em janeiro para fazer nossas previsões e alertas sobre o ano que está por vir. O Mapa da Mina 2026 vai acontecer no dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E você pode participar gratuitamente. Em 2025, a gente acertou todas as previsões. E a gente vai trabalhar muito
para fazer boas previsões em 2026 também.